Quando a gente fala sobre conflito, tem gente que quer sair correndo e, por outro lado, tem gente que adora um conflito. De qual time você é? E se você não precisar ser de nenhum dos dois times? O que você precisa é ter clareza de qual é a energia que você precisa usar em cada situação. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, eu sou Diana e esse canal aqui foi criado para trazer mais expansão de consciência, autoconhecimento, falar um pouco de espiritualidade e umas coisinhas a mais também. Quem não curte muito conflito costuma fugir muito dessas situações. Pode ter aprendido lá na infância que isso era errado, pode até ter apanhado por causa disso, né? Quem é um pouquinho mais antigo sabe que isso era comum. Pode ter sofrido algum trauma de conflitos, então decidiu que não queria passar por nenhum, nunca mais. E aí tem aquelas pessoas que julgam os outros, né? Que quem entra em conflito é barraqueiro, então eu não quero ser barraqueira, então eu evito conflito. E tem também aquelas pessoas que evitam o conflito porque elas têm muita dificuldade de colocar a voz delas no mundo, então elas se retiram. É muito desconfortável para elas se expor e ter que falar e ter que colocar a voz dela. E pode ter muitas razões para isso, muitos traumas, muitas situações. De alguma maneira você aprendeu a funcionar desse jeito. E tem o outro lado, que são as pessoas que vivem atrás de conflito. Tem muitas que buscam conflito porque elas precisam mostrar que elas estão certas o tempo todo. Então, para provar o ponto de vista delas, elas toda hora estão entrando em conflito com alguém. De alguma forma, isso faz com que elas se sintam bem. Tem também aquelas pessoas que precisam se sentir superiores às outras pessoas. Então, através de um conflito, ela faz questão de provar que a outra pessoa está errada e com isso ela se sente maior. Tem também aquelas que não conseguem lidar com a raiva que sentem, com a irritação. Inclusive, vou deixar um card de recomendação de um vídeo que eu fiz sobre a raiva. É muito interessante, eu diria que até uma utilidade pública saber disso. Vai lá assistir depois. Nada do que eu estou trazendo aqui é para dizer que um lado está certo e o outro lado está errado. Tá tudo bem se você percebe que você tem algumas dessas características. Era o que você tinha até aqui, você não estava consciente do que você estava fazendo. Tá tudo bem. Não é para você começar a se fazer de errado, cair no errado de si, entende? Eu tô aqui para te trazer um pouco mais de consciência. Então, eu quero te fazer uma pergunta. E se você não precisasse nem gostar de conflito e nem evitar conflito? Todo conflito, ele tem uma energia muito intensa, tem muita intensidade envolvida. Toda vez que você tenta evitar um conflito, aquela intensidade vai te engolir. A ideia não é que a gente torne o conflito certo, sabe? Mas é você aprender a identificar quando ele vai ser necessário e que colocar sua voz muitas vezes tem muito valor. O Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, ele traz uma coisa muito legal sobre a paz. A paz, ela não é o oposto do conflito. O que é o oposto do conflito é a passividade. A paz é o que vai estar disponível para você se você tiver a permissão de escolher entre o conflito e a passividade. Você vai escolher o que vai funcionar melhor naquele momento. É ter a tranquilidade de poder escolher qualquer um dos dois quando for o caso. Você consegue perceber que quando a gente não tem nenhum julgamento sobre nada, de que isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, quando não tem carga envolvida de eu preciso ser bonzinho ou eu não posso ser ruim, a gente consegue ter muito mais possibilidades. Às vezes, entrar em conflito é muito importante. Imagina se você está com seu bebezinho de colo recém-nascido na fila de um hospital e ele está lá queimando em febre, você precisa ser atendido e aquelas pessoas estão lá fingindo que nada está acontecendo, ignorando tudo aquilo. Às vezes o conflito vai ser a energia que é importante para fazer aquilo funcionar. Se a gente julgar o conflito como errado, a gente não consegue receber a ajuda que aquilo pode ser, entende? Então, se eu paro de acreditar que ou as coisas precisam ser certas totalmente, ou as coisas não podem ser erradas, ou eu vou fazer errado porque eu quero fazer errado, a gente tem muito mais possibilidade
e as coisas começam a ficar mais fáceis de fato. Eu vou deixar a recomendação de 2 vídeos que eu fiz para você. Um é onde eu falo sobre a permissão. O que é permissão? Que é diferente de aceitação. E o outro que eu fiz sobre a raiva. Pode ser que ela esteja tentando comunicar alguma coisa para você que você não está percebendo.